Muito bem, meus queridos, estudar esse número 4, a parte de terça-feira, fala que nós devemos ter uma vida centrada em Deus. E a mensagem do primeiro anjo, por incrível que pareça, se aplica também aos filhos de Deus. Porque nessa era de consumismo, ficou muito claro que nós temos um interesse muito grande em nosso ser. A pandemia tornou isso claro também. O instinto de sobrevivência também. Por isso, ter a vida centrada em Deus significa teocentrismo, enquanto que a vida centrada na própria pessoa é egocentrismo. O ego é que fala mais alto. Nós estamos numa luta muito grande para definirmos se Deus será realmente o centro de nossa vida. Porque quando Deus toma conta da nossa vida, nós fazemos aquilo que Ele deseja e aquilo que Ele espera que façamos por Ele e por aqueles que precisam ser salvos. Numa pequena vila na África, havia 6 meninos nus brincando no meio da lama. Ninguém dava nada por eles, mas um missionário veio até aquela região, viu aqueles 6 meninos. Logo, aquele missionário levou os meninos para uma escola, uma missão adventista. E ali eles começaram a aprender de Deus, a aprender de Jesus, a se tornarem pessoas assim mais educadas, porque não tinham sequer uma educação doméstica. Depois de alguns anos, eis aqui novos 6 obreiros missionários para pregar o evangelho naquela região. Por isso, quando nós centramos nossa vida em Deus, nós pensamos na causa do Senhor e pensamos também naqueles que precisam ser salvos. E ao ajudar os outros, estamos nos salvando também. Por incrível que pareça, a salvação de outras pessoas, a luta pela salvação de outras almas também nos leva à salvação. É um esforço conjunto. Nos Alpes suíços, um homem estava caminhando com o seu guia para conhecer as montanhas, quando uma forte nevasca tomou conta da região. O guia disse: precisamos procurar um abrigo depressa. No meio da neve, aqueles homens encontraram uma pessoa caída. O guia turístico disse: não se incomode, deixe ele aí, senão nós vamos morrer os dois. Aquele homem disse: não posso deixar a pessoa morrendo aqui no meio do frio. O guia disse: nós temos que encontrar uma caverna depressa, a nevasca vai aumentar assim de uma forma muito grandiosa, você não conhece isso aqui. Eu sei o que é isso, eu sei o que é uma tempestade de neve. O homem disse: eu não vou deixar o homem aqui. O guia turístico disse: então eu vou na frente, eu não quero nem saber. Aquele homem, não que era um cristão, abaixou, pegou o homem, colocou nos ombros e começou então uma longa caminhada montanha acima para tentar achar uma caverna. Quando eles acharam uma caverna, e aqueles homens chegaram ali, eles tropeçaram em algo no chão. Era o corpo do guia morto. Sem o esforço que o outro fizera para salvar aquela pessoa, ele congelou e morreu na entrada da caverna. Aquele cristão salvou a vida porque fez um esforço para salvar uma pessoa que estava morta. Os dois entraram na caverna, conseguiram acender um fogo e passaram ali uma noite, enquanto o frio ele assolava tudo. É importante que nós entendamos que quando nós centramos nossa vida em Deus, nós fazemos o que Jesus disse para o doutor da lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Pergunta número 3. 3 textos nos falam sobre o que acontece quando tornamos Deus o centro de nossa vida. Vejamos se esses textos nos convencem. Aqui estão, Mateus capítulo meia dúzia, verso 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Colossenses 3, 1 e 2, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Pensai nas coisas que são de cima e não naquelas que são da terra. Ainda, Hebreus 12, 1 e 2, portanto, nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Deixemos todo o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia e corremos a carreira que nos está proposta, porque Jesus Cristo, Ele está nos esperando. Portanto, Ele suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Essas 3 passagens nos falam sobre a questão de colocarmos Deus como centro de nossa vida. Resposta: quando Deus for o centro de nossa vida, nós buscaremos primeiro o reino de Deus, nós buscaremos as coisas do alto, nós pensaremos nas coisas do céu e deixaremos de lado o pecado para corrermos a carreira cristã e sermos assim vitoriosos como Cristo foi vitorioso também. Ter a vida assim centrada em Cristo ou centralizada naquilo que Deus exige é algo que nós não conseguimos fazer sozinhos. Precisamos da ajuda do Espírito Santo, porque nós pensamos muito em nós mesmos. Até quando estamos dentro da igreja, nós estamos pensando em nós mesmos. Nós estamos pensando apenas no nosso lado espiritual.
quando deveríamos pensar na salvação daqueles que estão ao nosso redor também. Há pessoas que estão ao nosso lado na igreja que sequer têm algo para comer. Há pessoas que estão em conflito dentro do lar. Há pessoas que estão em desespero. E nós nos assentamos, louvamos ao Senhor, saímos da igreja e achamos que está tudo bem. Mas deveríamos olhar para aqueles que estão ao nosso redor. Isso significa ter a vida centrada em Deus. Louvado seja Deus, porque se conseguirmos fazer essa entrega pessoal do nosso coração a Deus, seremos felizes. Existe na mitologia grega um deus chamado Mercúrio. Ele foi retratado com um buraco no peito e ele ficava o tempo inteiro olhando para dentro assim dos seus órgãos que estavam ali, como por exemplo o coração, o fígado e outros órgãos. Ele passava o tempo inteiro olhando para si mesmo. Era chamado o deus do eu, porque só pensava em si mesmo. Quando nós entregamos nossa vontade a Deus, nós temos que pensar que o Senhor Deus vai dirigir nossa vida através do Espírito Santo. Ellen White, no livro Medicina e Salvação, na página 72, ela escreveu o seguinte: a vossa parte é colocar a vossa vontade ao lado da vontade de Cristo. Quando vocês entregarem vossa vontade a Ele, imediatamente Ele vai tomar posse de vós e vai colocar o Espírito Santo na direção da vossa vida. Já viram aquelas casas comerciais que quando muda de dono, eles colocam sob nova direção? A partir dali, nós começamos a imaginar que as coisas vão melhorar. E geralmente melhora. Quando passamos em algum lugar e tem lá uma expressão sob nova direção, nós sabemos que ali vai ter uma mudança. O cristão precisa colocar sobre sua vida essa expressão sob nova direção quando entrega a sua vontade na vontade do Senhor. Por isso, como disse um pastor, a nossa vida, a nossa vontade é como um moinho. Um moinho que um homem entregou para um empregado, ele moer ali trigo, aveia, centeio e ensacar a farinha e tirar um pouco para o seu sustento. Mas esse jovem, esse empregado, ele tem um inimigo. E toda vez que o inimigo se aproxima, tenta distrair a atenção do empregado para que ele possa jogar dentro do moinho coisas ruins que estragam a farinha. Um sabugo de milho, um pedaço de madeira, uma pedra para emperrar a engrenagem. Então o empregado tem que estar sempre atento, porque se ele ficar desatento, o inimigo vai lançar sujeira no meio do moinho e a farinha vai ficar imprestável e ele mesmo, o empregado, vai passar fome. Por isso, esse moinho representa a direção de Deus na nossa vida. Como Deus deve ser o centro e Deus deve então preservar a nossa espiritualidade. Colocar Deus como centro da nossa vida não é uma tarefa fácil. Falando de boca é algo até simples. Coloque Deus como primeiro em sua vida, mas é algo que exige assim um esforço muito grande, porque significa renunciar muitas coisas que nós fazemos e que nós gostamos. E isso não é fácil. A pessoa renunciar àquilo que gosta para colocar Deus no comando é algo que as pessoas não conseguem fazer de forma simples. Por isso, quando há uma conversão de uma pessoa que fazia coisas assim horríveis, é algo que nos impressiona. E muitas pessoas nem sequer acreditam. Eu não acredito que aquela pessoa ele está convertido. Essa pessoa, no passado, ele fez isso. E geralmente apontamos o dedo, não crendo no poder de Deus para dominar a vontade que se entrega a Ele. Deus abençoe a todos. Que possamos colocar nossa vida centrada na vontade divina. Deus seja louvado e que seja uma bênção essa lição de hoje para a nossa vida. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor deve ser o centro da nossa vida. O apóstolo Paulo recomendou que vocês tenham todos a mente de Cristo, o pensamento de Cristo. Queremos ter esse pensamento. Queremos nos entregar totalmente ao Senhor. Mas nos ajude, Senhor. Põe o Espírito Santo neste comando, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Fique com Deus. Que o Senhor nos abençoe nesta terça-feira. Que seja uma bênção vossas decisões e o vosso proceder. Deus abençoe a todos. Amém.